Aleluia. Irmãos, paz do Senhor. Amém. Amém. Quer ler um texto muito importante da palavra? Aproveitar que os irmãos estão em pé. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Eu queria estar lendo só esses dois versículos hoje. Vamos pregar aqui sobre o que é que surgiu dessas realidades. Romanos capítulo 1, disse 2? Não, está certo, 1, 16 e 17, diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também no grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, e como está escrito, todo mundo, o justo viverá por fé. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez te louvamos e engrandecemos e pedimos ao Pai que a tua presença esteja conosco. Senhor, já louvamos, eu creio, Senhor, que recebeste o louvor da tua igreja e nesta hora, ó Pai, que essa palavra que vai ser ministrada possa falar conosco e despertar a nossa mente para realidades espirituais importantíssimas, Senhor, que tiveram ocultas, que tiveram abafadas, mas que para a honra e glória do Senhor nos foram entregues. Em nome de Jesus, sê conosco, nos guia e que o Teu Santo Espírito possa falar ao coração de cada um aqui. Todo o ladrão da palavra, todo o sentimento contrário, todo o espírito maligno que possa cair em retirada na autoridade do nome de Jesus, que é poderoso, ó Pai, para quebrar cadeias, destruir barreiras e fortalezas do inimigo. Por isso nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu agir, nós cremos no Teu Santo Espírito agindo por meio da ministração da palavra. E eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que estejas comigo nessa hora, em nome de Jesus, amém. Irmãos, podem sentar. Se tiver cadeira aí, agora já tem cadeira, né, que as crianças... Entrou criança, libera 30 lugares, né? Maravilha, né? Eu queria fazer uma pergunta, começar com uma pergunta para vocês. Vocês sabem, sexta-feira foi dia do quê? Aí, foi dia da Reforma Protestante. Meu irmão, Deus abençoe, Hernani. Gosto de ver aqui, desculpa lá, ninguém te apresentou, porque tu já és da casa, né? Mas... prazer em te ver, fico muito feliz. Ana Clara também, esteve aqui conosco semana passada. Deus abençoe, tá? Um abraço para a tua digníssima. A pequenina está na sala também? Bênção. Irmãos, sexta-feira foi dia do quê? Ninguém disse Halloween, pois não? Quem disse Halloween não passa nada, não levanta o braço. Não, mas eu entendo. Eu entendo porque o mundo ele vai colocando outras coisas para abafar acontecimentos importantes, né? E não é só na Reforma Protestante que temos o Halloween. Nós temos, por exemplo, na Páscoa, né? Na Páscoa é o coelhinho, é o ovo de chocolate, né? São tudo coisas para abafar, para camuflar o real significado daquilo que foi revelado para nós. A mesma coisa no Natal, né? Tem o Pai Natal, tem aquele comércio. E vocês vão reparar que a cada data que foi data importante na história da igreja, o inimigo sempre coloca alguma coisa para disfarçar aqui o ambiente e para que as pessoas percam o foco. Amém? Mas é verdade, foi dia da Reforma Protestante. E o que aconteceu nesse dia, claro que a gente não podia deixar passar essa data. O que aconteceu nesse dia, ele abalou com a estrutura religiosa mundial, né? Uma atitude de um homem movido por Deus mudou tudo, né? Um homem que na realidade foi mais um na luta que já vinha se arrastando há séculos, né? Alguém sabe quem é que é a pessoa que costuma ser mais falada quando se fala em Reforma Protestante? Martinho Lutero, exatamente, um monge alemão, alguém que fazia parte da estrutura religiosa também. Ele era professor universitário, um teólogo, não era? Era uma pessoa com bastante conhecimento. E esse homem, neste dia, afixou 95 teses, né, para chamar a igreja a uma discussão, né, na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Ele afixa naquela porta o que pode parecer um ato de vandalismo,
mas não é. As portas das igrejas, das grandes catedrais, funcionavam como o Instagram da altura, né? Numa altura em que não havia redes sociais, as pessoas publicavam aquelas notas ali como um mural público, para que as pessoas pudessem ver o que é que estava ali. E foi isso que ele fez. Ele convocava a igreja com aquela atitude de fixar aquelas 95 teses, né, 95 verdades, 95 defesas sobre a fé que ele acreditava, e ele publicava ali naquela porta daquela catedral, chamando o povo para discutir aquelas ideias. E como isso é importante para nós também. Como é importante às vezes nós pararmos de vez em quando e pensarmos se aquilo que nós estamos a fazer como igreja está em conformidade com aquilo que a Escritura ensina. Foi mais ou menos isso que ele fez, né? Se estamos a agir, né, como nós precisamos de parar para pensar às vezes, se estamos a agir como Jesus agiria. Porque hoje a igreja, ela faz um monte de coisas que nem são bíblicas. Hoje as igrejas têm práticas do centro de macumba. Hoje as igrejas têm práticas do espiritismo, né? Atos proféticos que vêm de religiões pagãs. E como é importante nós, às vezes, pararmos como igreja e vermos, olha, onde é que nós estamos? Será que nós estamos a servir o único Deus verdadeiro? Será que nós estamos a seguir o verdadeiro evangelho da Bíblia? Ou estamos a seguir um evangelho que nos foi passado de uns para outros e que vai se deturpando ao longo do tempo, né? E como é muito importante nós pararmos para pensar isso, se aquilo que fazemos, Jesus ensinou. Isso vai de tudo, de todas as áreas da igreja, desde o ministério do louvor ao ministério da intercessão. Nós temos que parar para pensar nisso. E como nós, como igreja, quando eu falo nós, eu falo na generalidade da comunidade cristã, seja aqui em Ponto Combo, seja numa outra igreja, precisamos de reformar continuamente o nosso sistema religioso, voltar para as Escrituras, voltar para a essência do Evangelho, voltar para o Evangelho da graça que nos foi dado e deixar esse Evangelho do mérito e dos rituais, né? Muito importante nós pensarmos isso, deixar o eu, porque eu faço, porque se eu fizer, porque se eu for, porque se eu contribuir, porque se eu orar, porque se eu ler a Bíblia, não é nada sobre ti, é porque Jesus fez por ti, é porque Jesus fez por nós. Então é isso que nós temos que voltar. A igreja tem que se render ao Evangelho da graça, a igreja tem que se render à misericórdia, a igreja tem que se render a Cristo. Como nós precisamos de voltar a ter o olhar de Cristo. E na época de Lutero, a igreja, ela já existia há 1500 anos. Imagina. Pensa arrumar uma casa. Eu vou dar um exemplo lá de casa. A gente arruma a casa, né? Aquela bagunça. Na realidade nunca é muito bagunçado, porque a Cristina nem deixa. Arruma a casa todos os dias, é dia de limpeza profunda. Aí a gente arruma a casa, se a gente virar as costas um minuto, o Simão já colocou um papel aqui, a Maria já deixou uma caneta ali. Agora, e uma casa que se desarruma muito rapidamente. Imagina, 1500 anos sem ninguém arrumar a casa. Como que estava a igreja, né? Como é que estava nessa altura? E eu gostaria de fazer aqui um pequeno panorama histórico até a Reforma. Os irmãos sabem que a igreja, ela inicia lá em Atos capítulo 2, né? A igreja, ela nasce na cruz do Calvário, mas ela começa oficialmente em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Uma igreja simples. Não havia microfone, não havia som. Claro que não havia, pastor, isso são coisas modernas. Sim, mas também não havia templos, que já são coisas antigas. Não havia, se calhar, uma cadeira para sentar, como vocês têm, confortável ou não, podia ser um pouquinho mais, né? Não havia jogos de luzes, não havia fumaça, né? Tem igrejas que têm fumaça agora, né? Não havia fumaça, né? Tem igrejas que têm até fogo de artifício lá dentro, assim,
Parece quando o pastor prega mais alto e vai o fogo, que é para criar assim um efeito especial hollywoodiano. Não havia nada disso. Era uma igreja simples. Mas havia algo muito importante. Havia o poder do Espírito Santo sobre a vida da igreja. E hoje às vezes nós ficamos muito preocupados com templos grandes. E quando eu olho para a igreja aqui, eu fico assim, meu Deus, abre uma porta para nós. Não está cabendo mais. E nós ficamos, é do homem isso. Isso é do homem. A gente fica preocupado, Deus, abre uma porta para nós, a gente precisa de um espaço maior, a gente precisa de um sistema de som melhor, a gente precisa, sei lá, mil e uma coisas que a igreja precisa melhor. Precisa de um pastor melhor, precisa de tudo melhor. E quando a gente pede isso, se o Espírito Santo não estiver conosco, nada disso faz sentido. A gente pode ter a maior igreja, pode ter o melhor sistema, podemos ter os caras mais evoluídos teologicamente. Se o Espírito Santo não estiver conosco, nada disso faz sentido. Porque é Ele que move a igreja, é Ele que convence o pecador, é Ele que cura quem está ferido na alma, quem está ferido no físico, é Ele que restaura famílias, é Ele que nos une. Pessoas tão diferentes, tão de realidades e educações diferentes. Se não for o Espírito Santo, meus irmãos, eu vou falar para vocês, eu quando subo aqui em cima, eu penso assim, Espírito Santo, eu não tenho nada para dar meu. Se não é pelo poder do Espírito Santo que a gente faz as coisas, se não é pelo poder do Espírito Santo que a gente prega, que a gente dá uma palavra, que a gente ora, a gente não é nada. E como a igreja precisa de entender isso, como a igreja precisa entender que é o Espírito Santo que move a igreja, que é o Espírito Santo que enche, que capacita. Cada palavra ministrada, se não for fluir pelo Espírito Santo, não adianta. Como é importante. Então aquela igreja que começa lá 2000 anos atrás, ela começa simples, mas poderosa. Com pescadores. Ela não tinha doutores. Ela não tinha pessoas que fizeram teologia há 4, 5, 6 anos, 3 cursos, que falam várias línguas. Não tinham nada disso. Tinham pescadores, pessoas humildes, cheias do poder de Deus. A igreja era assim. Essa era a igreja que o Senhor inaugurou na cruz do Calvário. Como nós temos que voltar para isso. E o próprio Jesus diz para aquele povo ali, Atos 24, verso 49, olha, eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, permaneçam na cidade, não saiam da cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. O que é que Jesus está dizendo assim? Olha, vocês não dão um passo sem mim. Não vai pela força do vosso braço. Vocês não dão um passo sem o Espírito Santo sobre vocês. Enquanto o Espírito Santo não descer, não vos encher, fica quieto. Essa igreja entendia que o Espírito Santo era a maior arma que nós tínhamos. A Daniela publicou uma coisa para mim, uma frase de um homem, eu nem gosto daquele pregador, confesso, mas ele disse uma frase que eu fiquei assim, uau! O Espírito Santo continua sendo a maior estratégia que nós temos na obra de Deus. Não tem outra estratégia. A gente pode inventar estratégias, mas tudo isso vai ser esforço humano. E esforço humano foi o que aconteceu quando a Torre de Babel foi se construindo e Deus fala assim, ó, não é assim não. Quem manda aqui sou eu. Esforço humano leva divisão. Esforço humano leva contenda. Esforço humano leva vaidade. Mas o que o Senhor quer que a gente faça é que sejamos movidos pelo Espírito Santo dele. Então nós devemos buscar a Deus, nós devemos, como igreja, né? E a igreja começa assim, pessoas buscando a Deus. 120 pessoas ali orando num cenáculo, numa casa, e orando e pedindo a Deus, Senhor, o Senhor tinha falado que o Teu Espírito Santo vinha sobre nós estamos aqui, nos enche do Teu Santo Espírito, nos enche da Tua presença, queremos ser cheios de Ti, queremos fazer a Tua obra. E aquele povo estava assim, dia e noite, e estava assim orando e pedindo. Irmãos, não dê um passo sem pedir a Deus, sem sentir direção do Senhor. Não faça isso, como isso vai ser prejudicial para a sua vida. Como você vai quebrar cara até que você entenda assim, olha, não, eu tenho que me render ao Senhor. Olha a igreja, Atos capítulo 13. Pensa nessa igreja, Atos 13, verso 1 até o 3. Pensa numa igreja com altas patentes. Pensa numa igreja com um povo
profetas, mestres, apóstolos, pessoas que tinham sido criadas com o rei. Não eram pescadores aqui mais não, hein? Que já eram pessoas com autoridade de Deus, confirmada pelos sinais e prodígios que faziam. Mas eles têm uma vontade ardente de fazer missões. E o que é que eles fazem? O que é que eles fazem aqui? Coloca lá no verso 2. O que é que eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Eles queriam fazer algo. A minha versão diz servindo, outras dizem adorando, é a mesma coisa. Porque quando você está servindo, você está adorando. Quando você está adorando, você está servindo. Não vai mudar em nada. E esse povo aqui, que tinha essas pessoas importantes, o que é que eles fazem? Nós queremos fazer algo, né? A gente sente, porque o Senhor falou que a igreja tinha que ir até aos confins da terra. Mas calma aí, não vamos fazer isso da nossa vontade. Vamos esperar que o Senhor direcione. E eles esperaram o quê? Servindo, adorando e jejuando. Porque eles sabiam que não era pela força deles, que não era pela motivação deles e não era muito menos pela estratégia deles, mas era pelo poder e impulsionamento que o Espírito Santo ia dar para eles. E olha o que é que acontece. O Espírito Santo diz o quê? Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E o que é que eles fazem? Jejuam e oram mais um pouco. Hoje um dia a gente abre a Bíblia com os olhos fechados, coloca o dedo, olha, o Senhor é contigo. É comigo, eu vou fazer. A gente nem ora, nem confirma. A gente vai pela sorte. Mas isso aí, sorte? Ai, pastor, mas lá no Atos capítulo 1, os irmãos jogam sortes. Pois é, mas quando o Espírito Santo é dado à igreja, vocês nunca mais veem os irmãos jogar sortes para ninguém. Porque agora nós não precisamos de sorte. Nós agora temos o Espírito Santo que habita na nossa vida. E a igreja, ela começa entendendo isso. E como nós precisamos voltar para esse entendimento também. Mas como é que a gente sabe, pastor? Como é que a gente está aqui nesta igreja, a gente vê isso crescendo, né? Mas também o estádio de futebol também está cheio, não é por isso que é uma igreja, né? Então como é que a gente sabe que a igreja, ela está sendo movida pelo Espírito Santo? Uma das marcas daquela igreja que começou lá em Atos capítulo 2, de que ela era cheia do Espírito Santo, está lá em Atos 2 verso 42. Coloca aí, Atos 2, 42. Olha o que é que o texto diz. E todos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina apostólica, é o que nós temos. A sua Bíblia, o Novo Testamento, é escrito por apóstolos. Então, a igreja cheia do Espírito Santo, o que é que ela vai fazer? Ela vai andar segundo o quê? Segundo a doutrina dos apóstolos. Os irmãos, às vezes a gente tem medo de errar, né? A igreja cheia do Espírito Santo, ela vai fazer o quê? O que é a doutrina dos apóstolos? É a palavra de Deus. É aquilo que nós temos. De Mateus a Apocalipse. Foram os apóstolos que escreveram aquilo, né? A igreja cheia de Espírito Santo anda pela palavra. É porque alguns hoje acham que uma igreja cheia de Espírito Santo é uma igreja que tem muitos movimentos no meio do culto, onde os irmãos correm de um lado para o outro. Eu já vi a igreja que sai dali, vai correr para lá, dá uma volta à igreja. Uns começam a saltar, outros começam a rodopiar, outros começam a fazer uns gestos com as mãos diferentes. E as pessoas às vezes acham que isso é uma igreja cheia de Espírito Santo, onde muita gente dá glória a Deus, pessoas em êxtase espiritual, onde as pessoas perdem o controle das suas ações, onde as pessoas parece que até saem do corpo e voltam. Uau, o irmão é mesmo espiritual, né? Pessoas que correm de um lado para o outro. Mas nada disso na Bíblia é uma evidência do Espírito Santo. Uma igreja cheia de Espírito Santo é uma igreja que anda segundo a inspiração que o próprio Espírito Santo deixou para ela, que é a palavra de Deus. Ai, pastor, e a profecia? Todo culto é lida. Hoje já foi lida no início do culto. O Alisson já leu um pouquinho, a irmã Aline já leu outro pouquinho, eu já li um pouquinho da profecia também hoje. Todo culto tem profecia. Ai, mas e a revelação? Faz parte também. Tem umas irmãs aí que oram ali dentro que revela mesmo Deus. Revela ou não revela? Os irmãos que estão ali na oração. Revela ou não revela? Hoje já revelou umas coisas aí, não já? Amém?
Faz parte também tem. Mas e as línguas? Faz parte também. Tem os irmãos aí que falam em línguas, como a Bíblia manda falar. Não como esse espetáculo gospel que a gente tem visto ultimamente. Mas tudo dirigido segundo a santa palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 14. Olha o que é que Paulo fala. Do verso 26 ao 33. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, né? Louvor, outro tem doutrina, outro traz revelação, outro tem uma língua e ainda outro interpreta. Seja tudo para edificação. E olha agora Paulo instruindo a igreja. No caso de alguém falar outra língua, que não sejam mais de 2 ou 3, e isso sucessivamente, e que haja quem intérprete. Mas não havendo intérprete, fique calado, falando consigo mesmo e com Deus, como a gente vê às vezes os irmãos aí, falando em línguas do Espírito, orando a Deus, se edificando como a palavra de Deus diz que deve ser. Tratando-se dos profetas, verso 29, fala apenas 2 ou 3 e outros julguem. Hoje o Alisson foi usado como uma falada profética aqui. Vocês entenderam isso? Não? E é assim que funciona, né? Se porém vier revelação, a outrem seja assentado e cale-se o primeiro. Porque todos podem profetizar, um após outros, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O Senhor me tomou e eu não sei nem o que eu disse mais. Isso foi Satanás que te tomou. Porque o espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas. Verso 33. Porque, olha o verso 33, é muito importante para concluir esse entendimento. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz para com todas as igrejas dos santos. Irmãos, quanto mais cheio do Espírito Santo nós formos, mais bíblicos nós vamos ser também. E a igreja primitiva, ela era fundamentada na palavra dos apóstolos, assim como nós hoje também temos que ser. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que anda na palavra. É uma igreja que anda em comunhão, como nós também fazemos aqui. O povo, pensa num povo que tinha... O povo aqui tem prazer de estar junto. Eu sei, eu posso testemunhar. A nossa igreja, glória a Deus por isso, é uma igreja que gosta de estar junta. Mas olha uma coisa. Olha Atos capítulo 2, verso 46. Davi, você que é rápido no gatilho aí. Atos capítulo 2, verso 46. Olha o que é que a Bíblia diz sobre a igreja lá no início, cheia do Espírito Santo. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa. Imagina, meu irmão. Imagina todos os dias na igreja. Você pode, eu acredito que alguns aqui possam, não, isso, pastor, isso era demais. Mas então tem algum problema consigo. Porque a igreja cheia do Espírito Santo tinha prazer de estar junto com os irmãos. A igreja cheia do Espírito Santo ia para o templo todos os dias, e não era uma vez, nem 2, era 3 vezes por dia. O problema é que nós que dizemos assim, somos uma grande família no Senhor, né? Uma família sem qualquer falsidade, vivendo, a gente canta essas coisinhas todas aí, mas você não gosta nem da sua família, porque nem para ela você dá tempo, atenção, quanto mais da família do Senhor. Essa é que é a realidade. Estamos muito cansados, muito esgotados, entupimos a nossa rotina com coisas, dizemos que amamos a família, mas deixamos sempre para depois. E se nós não fazemos um esforço para ter tempo, nem para a nossa própria família de casa, como que você vai ter tempo para a igreja? Para a família que Cristo te deu. E como é que isso é importante, meus irmãos? Porque a igreja cheia do Espírito Santo, ela tem que reorganizar as suas prioridades. Não tem como você ver a sua família destruída porque você não dá atenção e o Espírito Santo não te toca e diz assim, olha, eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que dar mais tempo aos meus filhos. Eu tenho que dar mais tempo à minha esposa. E vice-versa. Não tem como, então o Espírito Santo não está em ti. Não está te dizendo que você está trabalhando demais. Não está dizendo, olha, você não está priorizando aquilo que Deus te deu. Quer seja a família em casa, quer seja a família do Senhor. Então nós vemos que a igreja cheia do Espírito Santo,
ela precisa de olhar para ela mesma e ver o que é que precisa ser mudado. E quando eu falo igreja, eu falo com cada um de nós, como membros dessa igreja, cada casa, cada família. Porque a igreja melhora quando cada um de nós melhora. Essa que é a grande realidade. A igreja melhora quando cada um de nós toma uma atitude em direção a Jesus e à palavra de Deus. E para aqueles primeiros irmãos, cheios do Espírito Santo, estar junto era uma prioridade. No partir do pão, nas orações, tudo era uma desculpa para estar junto com os irmãos. Imagina, 3 vezes por dia, todos os dias. E às vezes tem pessoas que nem uma vez por semana querem vir mais. Tem pessoas que nem uma vez por mês querem vir mais. O mundo dá-te muitas coisas. E Satanás é o primeiro para dizer assim: olha, eu vou te dar tudo se prostrado me adorares. Ai, mas eu nunca me prostrei a Satanás, assim, a imagem de Satanás, eu nunca fiz isso. Talvez não dessa maneira, mas se prostrando para o seu trabalho, para o seu dinheiro, para os seus planos, para os seus objetivos e deixando Deus, você está se prostrando para Satanás. Essa é que é a grande verdade. E isso era uma igreja cheia de Espírito Santo. Uma igreja cheia de poder, que organizava as suas prioridades, que estava junto na palavra, que estava junto na comunhão, que estava junto no partir do pão, nas orações. E assim era a igreja. Olha, tão simples que era a igreja. Pensa numa coisa simples, é a igreja. A igreja não é uma coisa complicada, não tem que ser uma coisa complicada. A fé era uma fé simples, mas viva e poderosa. E mesmo diante das perseguições, que é coisa que nós não vivemos hoje, pelo menos não na intensidade que era vivida naquela altura. Mesmo diante das perseguições, o que é que eles faziam? Eles não negavam a Cristo. Mesmo diante dos injúrias lançados aos leões, queimados vivos, o que é que eles faziam? Continuavam firmes no Evangelho. E quanto mais o Império Romano tentava destruir a igreja, mais o Evangelho crescia pelo poder do Espírito Santo. Essa era a igreja. Isso foi o início da igreja. Sabe por que isso era assim? Porque a fé deles não dependia de templos. A fé deles não dependia daquilo que o Senhor pudesse fazer por eles. A fé deles era baseada na convicção que Jesus está vivo. Essa era a fé deles. Essa era a motivação deles. Jesus está vivo. Qual que é a sua motivação para estar aqui? Eu vou para a igreja porque se eu for para a igreja Deus vai mudar a minha vida. Vai. É verdade. Ou não? A igreja não muda ninguém. Só que na igreja a gente prega uma palavra, a gente sabe que o Espírito Santo age através da palavra. Mas eu venho para a igreja por quê? O que é que me mantém firme na fé? Qual é a verdade absoluta que me faz ter a certeza da minha fé? A verdade é só uma: Jesus está vivo. Essa é a maior verdade de todo o cristianismo. A grande motivação sempre foi essa: Jesus ressuscitou. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios 14, 15, 14, e ele diz assim: olha, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, nem vale a pena nem estar aqui, nem estar pregando para vocês. A grande convicção da igreja, que move a igreja, é que Cristo está vivo. Você pode ir lá a Medina, você vai encontrar lá os restos mortais de um senhor chamado Maomé. Você pode estudar história e ver que ali no ano 480 a.C. o Buda foi cremado, os seus cinzas foram espalhadas por vários templos. Se você for ali a um cemitério em Paris, tem lá uma tumba com os ossos de Allan Kardec, o líder do espiritismo. Se você for à beira do rio Mississippi, tem lá uma tumba com os ossos de Joseph Smith, o pai do mormonismo. Mas quando Maria Madalena, no domingo de manhã, foi à sepultura procurar um morto, ele não encontrou morte, ela encontrou vida. E é isso que difere a igreja. E é isso que é a diferença nossa. A nossa fé está afirmada numa verdade: Cristo vive. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Esse versículo de Lucas 24, em que os anjos dizem assim: olha, por que é que procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Esse versículo é o grito inaugural da fé cristã. Aleluia!
Aleluia. As mulheres, elas foram ao túmulo, né? Com aromas, com óleos, para ungir o corpo morto de Jesus. Elas iam lá à espera de morte, mas elas encontraram o fim da morte ali. Aleluia. E Cristo, Ele vence a morte. Não apenas, Ele não sobreviveu à ressurreição, à crucificação. Ele foi ressuscitado pelo Senhor. A sua vitória, ela é definitiva. A morte foi vencida, meus irmãos. As forças do mal foram humilhadas, expostas publicamente ao desespero, como diz Colossenses capítulo 2. Não tem segundo round para Satanás. Ele está completamente derrotado. Aleluia. Foi uma vitória definitiva. Foi uma vitória física. Ele apareceu fisicamente com os discípulos, comeu com eles, bebeu com eles, esteve ali. Eles colocaram o dedo nas suas feridas, nas suas chagas. E a vitória de Jesus, ela é eterna, porque Ele vive hoje, amanhã, ontem, eternamente. Aleluia! A fé cristã nasce da ressurreição de Jesus. Irmãos, mas isso não é uma lembrança, algo sentimental de um mestre que esteve aqui. Não! Mas comunhão com o Senhor vivo. Cristianismo não é um memorial, é um encontro. Um encontro com esse Deus que reverte todas as expectativas, porque quando elas foram lá à procura de morte, elas tiveram vida. Quando eles estavam desanimados, Deus entrou ali e disse: paz esteja convosco. Eles estavam trancados, eles estavam tristes, e Deus entra ali: paz esteja convosco, tenham paz, porque eu venci. Aleluia! E essa é a grande expectativa dos crentes. Eles não eram comidos por leões porque tinham bons carros, porque Deus tinha dado uma casa boa, porque Deus tinha dado um trabalho bom, porque Ele tinha uma conta bancária choruda. Não era isso que fazia eles ser comidos por leões. Eles eram comidos por leões e eles deixavam isso e eles não se importavam, porque Cristo ressuscitou. E como Cristo ressuscitou, essa é a certeza de que eu também um dia ressuscitarei. Existe ressurreição e vida eterna para aqueles que crerem nele. E aquela pergunta dos anjos ali, quando eles perguntaram: olha, por que é que vocês procuram aquele que vive entre os mortos? Aquilo era uma pergunta para nós hoje. Não era só para Maria Madalena e aquelas que foram com ela. Aquela pergunta é para nós hoje. É como se o anjo dissesse assim: olha, vocês estão no lugar errado. O reino de Deus não está em túmulos. O reino está se movendo, o reino está se respirando, está caminhando, está andando, está entre os vivos novamente. É isso que os anjos estavam dizendo. E nós temos que olhar para essa pergunta dos anjos e perguntar para nós mesmos: onde que nós estamos procurando Jesus? No lugar dos mortos? No lugar das trevas? No pecado? Nas nossas culpas? Nas nossas imundícies? Na fornicação? Na pornografia? Onde é que você pensa que vai encontrar Jesus? Onde é que você pensa que vai encontrar a salvação? Aleluia. Não procure entre os mortos aquele que vive. Jesus vive, mas Ele não está mais nos sepulcros. Ele está no seu trono de glória. Não foi o que João viu, Apocalipse capítulo 5, verso 6? E vi no meio do trono, entre os 4 seres viventes e os 24 anciões, eu vi o quê? Um cordeiro. Aleluia. Para nós Ele é um cordeiro, mas para o mundo Ele será um leão que vai despedaçar aqueles que rejeitam essa verdade. E Jesus, Ele não está só no trono da glória, mas Ele está entre a sua igreja também. Onde a igreja está, Jesus está. Assim como Adão se identificava com Eva, assim como quando Adão dorme o sono profundo, Deus tira uma costela de Adão e dali faz a sua esposa. E Adão olha para ela e diz: essa é carne do meu carne, osso do meu osso, será chamada de varoa. E os dois eram uma só carne. Assim como o Filho de Deus, um Filho perfeito, Jesus Cristo, é sacrificado na cruz. Quando Ele dorme o sono da morte e o soldado fura o seu lado, da sua costela sai água e sangue, e ali nasce a igreja. E assim como Eva, em que Adão se identificava com ela porque dizia que era uma carne com ela, a igreja, quando ela nasce, Jesus olha para ela e diz: esse é o meu corpo.
E quando ele olha para a igreja, ele se identifica com a igreja verdadeira. Não a igreja que finge de ser cristão, que está com um pé no altar e um pé num bar. Não é essa, isso não é igreja. Isso é joio no meio do trigo, que há. E olha que engraçado, e Paulo diz, olha, até é bom que haja, para que aqueles que verdadeiramente são crentes sobressaiam do vosso meio. Mas a igreja verdadeira é a imagem de Jesus aqui na terra. Aleluia! E essa fé, essa fé em Jesus, de que Ele era um Deus vivo, essa fé, ela é o que moveu esse mundo antigo, desde Atos capítulo 2, essa fé que tem transformado vidas até hoje. E a igreja começa assim, simples, apoiada em verdade simples. Não é preciso ser um teólogo para entender isso. Só que 3 séculos depois, 300 anos depois desse início fervoroso da igreja, no ano 300 e pouco ali, no início do século IV, a igreja ela passa a ser primeiro autorizada e depois se tornou a religião oficial do Império. O Império Romano, que antes perseguia essa fé simples, poderosa, ele começa agora a adotar essa fé para eles. E o cristianismo passa a ser parte de um império, do Império Romano, né? O imperador Constantino, ele declarou o cristianismo como a religião oficial. E isso parece que foi uma vitória. E certamente trouxe algum alívio, né? Porque agora eu podia adorar a Deus sem medo de ser queimado vivo. Eu acho que isso não é mau, não é? Nós estamos aqui adorando a Deus, cultuando ao Senhor, e não nos passa pela cabeça que entra alguém por aquela porta e diga, olha, estão todos presos. Graças a Deus que nós aqui na França ainda não vivemos isso. Mas tem muitos irmãos nossos que vivem isso. Presta atenção ao que está acontecendo na Nigéria. É impressionante. Centenas de milhares de irmãos nossos mortos por uma única razão: serem cristãos. Queimados, cultos assim como o nosso, em que as pessoas entram como metralhadoras e matam tudo: mulheres, crianças, velhos, novos, e tudo que for um seguidor de Cristo ou um possível seguidor de Cristo, como o caso de uma criança com 1 ano, é morto. Glória a Deus que nós aqui ainda não passamos por isso, mas existem pessoas hoje que estão sendo mortas agora. Irmãos, eu digo isso com toda a autoridade. Agora, nesse momento, existem pessoas que estão se perdendo a sua vida, que estão se esvaindo em sangue por crerem em Jesus. Como é bom estarmos aqui, não é, meu irmão? Essa é uma verdade que nós não nos podemos esquecer. Nós somos tão egoístas, né? Senhor, me abençoa a minha casa, abençoa meu trabalho, abençoa a minha família. Amém, tudo é bom, faça isso mesmo. Mas lembre-se, Senhor, dá força àqueles que estão no martírio. Fortalece aqueles missionários que estão no campo, que não têm que comer, que estão fugidos às vezes numa gruta. Fortalece aqueles nossos irmãos que se reúnem ao perigo de morte. Será que se nós vivêssemos num contexto desse, tinha aqui tanta gente? Será? Às vezes essas coisas são muito más, mas o sangue dos mártires foi o que semeou a palavra até os dias de hoje. Às vezes a gente pensa, não, isso é muito mau, e é mau, é triste. Mas lembre-se, Cristo, Ele vive. E você pode um dia estar nessa posição, não se esqueça. Um dia você pode estar nessa posição, a não ser que você negue a Cristo. Se negar a Cristo, eu te garanto que vai estar numa posição muito pior. Muito pior. Mas nós temos que pensar, se eu estiver numa posição dessas, lembre-se, Cristo, Ele vive. E a prova que a ressurreição de Cristo é o selo de garantia de que nós também viveremos, independentemente das situações.
E essa igreja então começa a deixar de ser espiritual, essa igreja que foi adotada ali pelo Império Romano, ela deixa de ser espiritual e começa a ser institucional. O que é que isso significa? Né? A igreja deixou de ser pessoas e passou a ser um lugar físico. Ela passa a ser uma catedral. Ela passa a ser um monumento histórico, muito bonito, né? Eu acho interessante, né? Uma coisa que eu acho muito interessante nas catedrais, né? Quando você entra numa catedral, o que é que a gente olha para cima, né? Tudo nos leva a olhar para cima. Não está errado, né? Porque acho que tem um impulso bonito, né? Quando a gente entra numa igreja antiga, a gente olha para cima, para a arte, né? Poucos olham lá para frente, olham lá para cima. Eu acho bonito isso. E as igrejas se tornaram isso, né? Um lugar físico, bonito, decorado, onde as pessoas se reúnem. Os líderes deixaram de ser chamados irmãos e servos e começaram a ser chamados bispos, cardeais, papas, né? Profetas, apóstolos, né? Tem o pastor presidente, tem apóstolos principais, secundários. Passou a ser assim, ou seja, quando a gente vê na palavra que os nossos irmãos apóstolos, eles se identificavam assim, por exemplo, Paulo, servo do Senhor. Ou como, por exemplo, Pedro fala de Paulo na sua carta, ele diz assim, olha, o nosso amado irmão Paulo. Ele não diz assim, olha, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Ele podia dizer isso, não estava errado, mas não, olha como é que eles se tratavam. O nosso amado irmão Paulo. Como é que Tiago se apresenta? Tiago, servo do Senhor, né? Como é que Judas se apresenta? Judas, irmão do Tiago, servo do Senhor. E a igreja muda. Mudou tudo, porque agora já não temos irmãos. Agora temos, quando alguém vem me tratar por irmão, se alguém estiver do lado, fica escandalizado. Não, mas está a chamar o pastor por irmão. Não pode, tem que chamar pastor, né? Porque ele está lá em cima no púlpito, não sei o quê. Isso é uma herança do catolicismo romano. Essa hierarquização das coisas dentro da obra de Deus. Claro que na igreja ela tem que estar organizada. E tem pessoas com diferentes responsabilidades. Mas dom não é título. Título não existe. O que existe é dom. Então, quando a igreja chega, ela começa a deixar de ter irmãos e servos e começa a ter pessoas assim muito importantes. Ela deixou aquela simplicidade da igreja, aquela igreja simples, né? Todos os dias no templo, nas orações, na comunhão, no partir do pão, cheio de Espírito Santo. Não, agora começa o quê? Ostentação, né? Outra coisa pior, a igreja de perseguida passa a ser uma igreja perseguidora. Olha que irônico. Quando o cristianismo se tornou o poder dominante, ele deixou de ser perseguido, mas ele passou a perseguir aqueles que discordavam. Olha como é que é triste isso. O cristianismo reconhecido faz o quê? Muita gente entra na igreja. Muita gente começou a ir à igreja. Mas não por fé. Porque ir à igreja virou um status. Pensa assim, os próprios imperadores iam à igreja. As pessoas da alta sociedade iam à igreja. Então ir à igreja virou algo de status, algo importante. O momento do culto começou a ser um desfile de vaidades. Ainda hoje tem igrejas que são um desfile de vaidades, infelizmente. Mas isso se tornou, porque agora era uma comunidade poderosa, com pessoas poderosas, né? Ela se torna também uma instituição poderosa. A igreja, ela ganha o prestígio, ela começa a ganhar terras, ela ganha riquezas, ela ganha influência política e aos poucos aquela fé viva e poderosa, ela foi sendo substituída por rituais e tradições humanas. A igreja começa a ser um meio de controle de massas. Essa que é a realidade. Uma população com pouca instrução, quase ninguém sabia ler. Até há poucos anos atrás, poucas pessoas, não era todo mundo que era alfabetizado. Hoje é obrigatório. Hoje existe escolaridade obrigatória, mas antes não existia isso.
Muitas pessoas não sabiam ler. Imagina então há 1700 anos atrás, no 3º século, 4º, 5º, 6º século, as pessoas não sabiam ler. E quem sabia ler, as escrituras estavam em latim. Então, quer dizer, só o clero podia ler. As doutrinas começam-se a afastar do evangelho puro. Então aquela igreja poderosa de Atos capítulo 2, simples, humilde, baseada na palavra, dependente do Espírito Santo, ela muda tudo. Ela começa a se afastar daquilo que é a realidade e ela começa a inventar outras coisas, porque ela entrou num sistema pagão. E como o sistema pagão tinha muitos deuses, né? Quantos deuses tinha o Império Romano? Dezenas, centenas. Agora nós não temos deuses, mas temos santos, né? E de repente começa a ser adorados santos, pessoas que viveram em santidade, pessoas que verdadeiramente fizeram obra, mas que começa-se a acreditar que elas podem interceder por nós no céu, né? E isso começou a entrar dentro da igreja. Ou seja, agora a igreja não precisa mais de Jesus só porque ela tem Maria, ou porque ela tem São Francisco de Assis, ou porque ela tem o Santo Antônio, ou porque ela tem o Santo... Então, como se fossem intermediários junto com Deus. Isso começa a entrar na igreja, porque isso é uma influência do politeísmo, de uma cultura que tinha vários deuses para adorar. E agora, calma aí, agora só um Deus é estranho, a gente quer mais. Eu quero um Deus para cada dia da semana, né? Aí eles criaram, literalmente existe um Deus para cada dia da semana. O próprio calendário que a gente segue fala disso. Lunes, martes, em espanhol e em francês, não é? É o dia da Lua, é o dia de Marte, é o dia de Mercúrio, é o dia de Júpiter, Vendredi, Vênus, né? Então cada dia da semana tem um Deus diferente, né? Em Portugal, por acaso, não se adota esse tipo, nem no Brasil, né? Segunda, terça, quarta, graças a Deus. Mas isso também não interessa nada. Mas o homem cria agora um sistema de deuses disfarçados de santos, mas que viram deuses, porque começa a surgir orações desses santos, imagens desses santos, procissões em honra desses santos, festas em honra deles, e tudo isso, meus irmãos, me perdoem, não quero ofender ninguém aqui, não sei a vertente religiosa de toda a gente aqui, mas isso é tão diabólico e não é aceitável, porque é diabólico, e o que é diabólico não é aceitável, porque transfere a adoração de Deus e passa para a adoração à criação. Romanos capítulo 1, 25, coloca aí, Davi. Romanos 1, 25. Olha o que é que diz aqui. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? Então isso é uma das coisas que começa a ser incluída na igreja. Outra coisa foi o purgatório. O purgatório é um lugar, não é nada, mas acredita a doutrina antiga, e acho que o purgatório ainda faz parte da doutrina do catolicismo, um lugar intermediário onde o salvo vai antes de subir para o céu. Então, a ideia é: Jesus te perdoa da condenação eterna, mas não da consequência do pecado. Então, como Ele te perdoa da condenação eterna, ok, você não vai para o inferno eterno, mas você vai para o purgatório para purificar os pecados que tu cometeste. Então, isso entra também na igreja. A ideia de que mesmo os salvos precisam pagar pelos pecados antes de serem dignos de entrar na presença de Deus. E o problema disso aí é que não existe na Bíblia um texto para defender isso aqui. Um texto. Porque se existisse um texto, eu adotava já. Mas não existe. Não existe. E isso se tornou também um meio de controle religioso e arrecadação financeira por meio das indulgências. Mas o que é que Jesus diz para o ladrão na cruz? Hoje estarás comigo no paraíso. Não existe purgatório entre cruz e paraíso, é direto. Romanos capítulo 8, verso 1.
Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A obra de Cristo é completa. E quem é lavado no sangue do Cordeiro não precisa de purificação adicional. O purgatório nega a suficiência da cruz, como se o sacrifício de Cristo não fosse o bastante. E com a invenção do purgatório, porque isso traz água no bico, traz a pulga atrás na orelha, inventamos o purgatório para aplicar as indulgências. E o que é que são as indulgências? Olha, o seu pai, ele está lá no purgatório, mas se você der uma oferta boa, ele salta do purgatório direto para o céu. E isso eram as indulgências. Irmãos, parece brincadeira, não é? Mas é exatamente assim que funciona. Ainda se cobram indulgências hoje. Ainda se cobram indulgências hoje. O pagamento por perdão de pecados que levam ao purgatório. E isso foi uma estratégia para construir a Basílica de São Pedro, uma estratégia financeira, e as indulgências transformam o perdão de Deus em mercadoria. Oh, irmãos, eu sei que na igreja evangélica tem muita gente vendendo coisas que não devia vender, vendendo orações, vendendo profecias, vendendo milagres, mas o fim deles será o mesmo desses que inventaram as indulgências e o purgatório. Infelizmente. E Deus há de cobrar cada um por enganar o seu povo. E as pessoas acreditavam que podiam comprar a sua salvação, ou para si mesmo, ou para parentes falecidos. E com o passar dos anos, a salvação passou a ser vista como algo que se comprava, e não como um presente da fé. Mas mesmo durante esse tempo sombrio, Deus sempre manteve um remanescente fiel. Ele sempre tem os seus para pregar a palavra, meus irmãos. A palavra de Deus nunca é abafada. Deus sempre tem os seus profetas em todo o ano, em toda a altura. No século IV, Agostinho de Hipona, ele já dizia assim: a graça, se não for de graça, não é graça. Ele já aclamava o Evangelho da Graça. E essa pequena chama, ela foi escondida, mas continua acesa. E entre os séculos V e os séculos XV, a Europa viveu aquilo que nós chamamos de Idade Média. E muitos chamam esse período da Idade Média, não sei se vocês que estão mais familiarizados com história, quando eu estudava, era miúdo, eu não gostava de história, e hoje eu fico tão arrependido de não ter gostado de história, porque eu sou apaixonado por história. Mas tudo, entre o 5 e o 15º século, a Europa viveu a Idade Média, que é chamado também Idade das Trevas. Por que é chamada de Idade das Trevas? Não é porque não havia conhecimento, havia muito conhecimento, o conhecimento começou a explodir, mas a luz da palavra de Deus estava escondida. E não é porque a igreja não estava operando, a igreja, ela controlava tudo, política, economia, até o pensamento. Só que o povo tinha medo de Deus, o povo não conhecia a graça de Deus. As pessoas oravam em latim, nem entendiam o que é que diziam. O evangelho se torna distante, se torna frio, se torna sem vida. Mas Deus sempre levantando vozes proféticas. E se Martim Lutero foi o mais famoso, houve vários pré-reformadores. 350 anos antes de Lutero, aqui na França, em Lyon, levanta-se um homem empresário, Pedro Valdo. E Pedro Valdo, ele vende todas as suas posses, começa a ajudar os pobres, e ele levanta um movimento conhecido os valdenses. E os valdenses, 350 anos antes de Lutero, olha o que é que eles já afirmavam: que a Bíblia era a única regra de fé e prática, que a salvação era pela graça, que Jesus era o único meio de salvação e o sacerdócio universal de todos os crentes. São realidades da Reforma Protestante. 350 anos antes de Lutero, essas realidades já eram pregadas. Só que o que é que aconteceu com os valdenses? Foram mortos, foram queimados, foram perseguidos, não foram exterminados, mas poucos sobraram. 150 anos antes de Lutero, John Wycliffe, na Inglaterra, traduz a primeira Bíblia para o inglês. Foi considerado um herege.
Ele morreu de morte natural, mas depois de morto levantaram as ossadas dele, queimaram vivo e espalharam para o oceano. Depois de John Wycliffe, John Hus, na Boêmia, República Checa hoje, John Hus se levanta afirmando também a salvação pela graça. O que é que acontece? É queimado vivo. E enquanto ele era queimado vivo, ele cantava, registra a história que ele louvava a Deus. Enquanto conseguiu louvar, ele louvava a Deus. E Hus significa ganso em inglês. E ele dizia assim para os seus carrascos: olha, vocês podem matar um ganso hoje, mas daqui a 100 anos vai-se levantar um cisne e esse vocês não poderão calar. 100 anos depois, Martim Lutero fixa as 95 teses na porta de Wittenberg. O Martim Lutero era um monge alemão, estudioso, sincero, devoto do Senhor, mas atormentado com uma realidade que talvez atormenta muitos aqui. Ele queria agradar a Deus, ele jejuava, ele confessava, ele fazia penitência, mas nunca se sentia perdoado. O medo do inferno o acompanhava. A culpa pelos seus pecados o perseguia. Ele sentia profundamente o seu afastamento de Deus. Ele via que tudo o que ele podia fazer nunca era suficiente para pagar pelos seus pecados. E quanto mais ele conhecia a palavra, mais ele se sentia imundo diante do Senhor. Talvez alguns aqui se sentam assim, não é? Quanto mais você lê a palavra, mais vê como você está longe de Deus. Quanto mais nós vemos o padrão de santidade que o Senhor exige para as nossas vidas, mais nós vemos: estou perdido. Como que eu vou conseguir? O Senhor olha para mim e diz assim: sede santos porque eu sou santo. E eu olho para a minha vida, para a minha carne, para a minha maldade, para a minha imundícia. Como que eu vou conseguir? E esse era o sentimento de Lutero. Quanto mais fazia, mais sentia em falta para com o Senhor. Um homem que era um professor catedrático, um teólogo. Ele dava aulas na universidade sobre Gálatas e Romanos. Era a especialização dele. Quantas vezes que ele já não tinha lido a carta aos Romanos? Dezenas, sei lá quantas vezes. Mas um dia ele lê Romanos capítulo 1, verso 17. E ele leu o texto que mais impactou a vida dele e que é o centro da religião cristã. O justo viverá pela fé. É o centro da religião cristã. E o Espírito Santo abriu os olhos. Eu imagino que ele leu aquilo como nós... Já aconteceu isso com alguém? Vocês leem um texto 1000 vezes, mas há um dia que fazem assim, tem um meme, de um tipo assim, pum, né? Deve ter sido isso que aconteceu com Lutero. Depois de ele ler aquele texto tantas vezes, eu falei: uau! Como é que eu nunca entendi isso antes? O justo viverá pela fé. Não é nada que eu faça, não é nada que eu pague, não é mérito meu, mas é o que Cristo fez por mim. E naquele dia explodiu, abriu os olhos, o Espírito Santo abriu os olhos, a mente dele explodiu para essa verdade. Ele percebeu que a justiça de Deus não era castigo, era um dom da graça, que não era uma exigência, era um presente para nós, e que a salvação não é sobre aquilo que nós fazemos para Deus, mas sobre o que Deus fez para a nossa vida. Tem uma frase que ele diz assim: olha, eu senti-me renascer, eu senti-me entrando nas portas do paraíso, como alguns de nós às vezes sentem num momento de louvor, e a gente sente o amor de Deus, e o Espírito Santo nos toma, e a gente sente aquela paz que excede todo o entendimento, como se estivéssemos a entrar nas portas do paraíso com o Senhor. Aleluia! Uma verdade que havia sido obscurecida durante 1200 anos. Essa verdade que ele fixou na porta do Wittenberg para discutir, para chamar a igreja. Ele não queria fundar uma religião. Ele não queria abrir novas orientações religiosas, não. Ele queria que a Igreja Católica se reformasse. Ele não conseguiu. Mas o fogo que ele espalhou nunca mais se apagou por todo o mundo. E a Reforma Protestante, ela nos devolveu 5 verdades fundamentais que continuam sendo o alicerce da nossa fé. Alguém já ouviu falar nas 5 solas protestantes?
Sola Escritura, né? Ou seja, somente a Escritura. Não tem cá a palavra de pastor, não. Não tem palavra de apóstolo. Se for contrário ao que tiver na Escritura, não vale nada. Não tem palavra de papa. Não tem palavra... Não. Se for contrário à Escritura, não vale nada. A minha boca e as minhas palavras, elas podem ser levadas em consideração enquanto elas caminharem pela Escritura Sagrada. E ele levanta essa grande verdade. Só a Escritura, somente a Escritura. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Não é tradição. É porque os nossos pais... Não, como é que é o outro dizia? Os irmãos que jogam futebol, isso é coisa do diabo, porque os nossos pais não ensinaram assim. Pais? O que a gente tem a ver com pais? O que é que a igreja está fundamentada em pais? A igreja está fundamentada na palavra de Deus. Aí tem umas coisas que acontecem na igreja que é proibido, que não é proibido, que é coisas dos pais. Mas a nossa igreja está fundamentada na palavra de Deus. E não quer dizer que a gente não possa dar ouvidos aos nossos pais, né? Falamos sobre isso a semana passada. Desde que eles estejam de acordo com a palavra de Deus. Toda a Escritura, 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, correção, instrução e justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda a boa obra. A palavra de Deus é suficiente, meus irmãos. Não existe necessidade de inventar mais nada. O problema é a preguiça em ler. Esse é o grande problema. Porque você tem um manual, você diz que aquele manual é tudo que você tem na sua vida, de Deus. É a revelação de Deus para si. E você crê naquilo com unhas e dentes. E você aposta a sua vida naquilo. Você nunca leu. Como é que funciona isso? Ou então você fez uma corrida anual. Vamos ver quem lê mais rápido. Isso adianta de alguma coisa? Se você não pegar texto a texto, meditar. Hoje em dia, meus irmãos, com internet, com Google, com ChatGPT, irmãos, dá para estudar a Bíblia de uma maneira profunda, de uma maneira maravilhosa. Você não precisa ler toda assim à pressa. Leia se você puder, mas medite texto a texto. Eu dizia isso, a Bibi esteve lá em casa e eu disse para ela: filha, texto a texto. Procura saber, João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Procura saber o que é que isso quer dizer. Gasta ali 10 minutos, 15 minutinhos por dia para entender o que é que isso. Não vale a pena ser, eu posso ler o capítulo 1 todo, mas se eu não entender, o que é que importa? Mais vale eu entender um versículo como deve ser, do que eu ler um texto inteiro que eu não sei, nem lembro mais como é que era o primeiro versículo. Hoje nós temos todo o tipo de ferramentas para o fazer. As pessoas querem atalhos. As pessoas querem que alguém faça isso por ela. Vocês vêm aqui, o pastor entrega o filé mignon e pronto. Mas não. As pessoas querem mudança, mas não buscam a palavra que muda. O texto é bem claro. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. O homem de Deus. Quer uma prova que é um homem de Deus? É porque a palavra é para o homem de Deus. Quem não é homem de Deus não precisa ler, não. Mas se você é homem de Deus, você tem que ler a palavra. Você tem que ensinar o seu filho a palavra. Você tem que ensinar a sua esposa a palavra. Essa é aquilo que a Bíblia nos ensina. Agora, o inimigo, ele luta para isso, né? Porque quanto mais ignorante, melhor. O inimigo, quanto mais ignorante, melhor. Então a igreja, ela às vezes deixa a palavra para segundo plano. Nós aqui não, a gente aqui até abusa, né? Eu acho que não. Mas os cultos vão se transformando numa apresentação musical, por exemplo. E tem o seu lugar, obviamente, e é muito importante. Mas o culto não é uma apresentação musical. O culto tem se demonstrado ser uma demonstração de talentos. E claro que nós temos que usar os nossos talentos na obra. Eu não estou falando que essas coisas não são boas, são muito importantes e por isso a gente investe nelas. Mas a prioridade é o ensino da palavra de Deus. A gente coloca danças, teatros e apresentações sem fim, oportunidades sem fim. E o que é que isso faz? A palavra vai ficando para escanteio. Por isso, quando vocês veem que a nossa igreja é tudo muito simples, né? 3 louvores, a palavra, a hora para as crianças, mais um louvor, palavra. Simples.
Ai, pastor, mas e os hinos da harpa? Não começa com 3 hinos da harpa? E as oportunidades da irmã do coque? E as oportunidades... Não, meus irmãos, não. Porque se a gente vai fazer isso, não tem palavra. Se vocês quiserem, a gente pode fazer, mas aí o culto já não vai acabar às 7h30, vai acabar às 8h30. Porque a gente precisa de 1 hora para a palavra. E hoje vai ser 1h30. Então, irmãos, nós não podemos entrar nessa onda moderna do que o culto virou um show. Nós vamos apagar as luzes aqui, pôr esses holofotes aqui a funcionar, e pôr um fumo, pôr não sei o quê, uma linguagem mais jovem. Sei que a igreja é dos jovens, sim. É dos velhos, é dos novos, é das crianças. A igreja é toda a gente. A igreja é toda a gente. Mas a palavra vai ficando para depois. E nós precisamos voltar aos princípios. A Bíblia é bem clara. O povo sofre por falta de conhecimento. E quanto mais ignorante você for de Deus, mais fácil é te manipular. Já pensou nisso? Foi o que aconteceu no passado. Quanto mais burro nós formos, mais enganados nós somos. E basta olhar para muitas igrejas hoje aí, você vê assim, mas como é que aquele povo entra naquelas ondas? Por quê? Porque o povo sofre por falta de conhecimento. Outro pilar da reforma era somente pela fé. Essa fé, né? O justo viverá pela fé. O homem justificado diante de Deus não por obras, mas pela fé em Cristo Jesus. A fé é a mão que recebe o que Cristo conquistou na cruz. Efésios capítulo 2, verso 8. Salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Todo o processo de salvação é um dom de Deus aos homens. Tem um hino muito interessante aí, coloca aí, Davi, hino 186. Os irmãos conhecem, vocês que gostam de hino da harpa, né? Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará. Olha, do Senhor, de Deus, do Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará. Em Jesus, só em Jesus. Oh, aleluia. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. E direi ao final dessa, oh, aleluia, combati o combate de amor. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome. E seguir a Jesus, meu Senhor, é que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Aleluia, glória a Deus. Essa fé que a gente caminha, ó, de valor em valor. A armadura recebemos de Deus. Em Jesus faremos proezas e a recompensa é lá no céu nos dará o Senhor. É essa fé.
Só pela fé. Mas não é uma fé morta, é uma fé verdadeira, sobrenatural, operante na vida do crente. Porque quando alguém crê de verdade, o Espírito Santo acende uma transformação interior. O pecador deixa de amar o pecado e passa a amar a justiça. A culpa é substituída pela paz. O medo é vencido pela esperança. Essa é a fé que vem do Senhor, que muda tudo na vida do crente. O pecador recebe Jesus pela fé. E esse é o passaporte para a salvação. Somos salvos por essa fé no Filho de Deus, na sua obra na cruz do Calvário por cada um de nós. E essa fé abre as portas para o terceiro pilar, que é só pela graça. Somente pela graça. Nada que você tem é seu, tudo vem do Senhor. A Bíblia é bem clara, toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do Pai das luzes, do céu, onde não há mudança nem sombra de variação. Escandalize se quiser, mas existe graça para qualquer um. Existe graça do Senhor para um assassino. Existe graça do Senhor para um pedófilo. Existe graça do Senhor para um ladrão. Existe graça do Senhor para um avarento. Todos esses podem viver uma nova vida em Cristo. A graça de Deus não tem limites. Talvez você possa achar que é pecador demais para receber o perdão de Jesus. Mas Paulo diz assim, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Existe graça de Deus para quem se arrepende do pecado. Provérbios 28:13 diz assim, olha, o que encobre as suas transgressões não prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Existe graça de Deus para quem recebe Jesus. Existe graça de Deus para quem olha para a cruz e reconhece, era eu que tinha que estar ali. Era eu que tinha que estar crucificado. Porque foi o meu pecado que fez o meu Senhor ter que provar aquela cruz. Existiu graça de Deus para um condenado à morte no último segundo da sua vida. Irmãos, mas você não tem que esperar pelo último segundo da sua vida. Você pode aceder a essa graça hoje. Existe graça disponível de Deus para nós hoje. Existe perdão de Deus disponível para nós hoje. E esse perdão está numa pessoa. Creia nele. Tenha fé no seu sacrifício. Se arrependa dos seus pecados e receba essa graça transformadora de Jesus sobre a sua vida. Os apóstolos diziam lá, olha, não, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, somente Jesus Cristo. E esse é o quarto ponto da reforma. Somente por Jesus. Um único mediador entre Deus e os homens. Nenhum santo do passado, por muito bom que ele tenha sido, mas temos um único mediador. Nenhum sacerdote humano. Nós temos um único mediador. Nenhum mérito humano, nenhum sacerdote humano pode substituir o Cordeiro de Deus, porque é Cordeiro de Deus e não dos homens. João Batista, ele olha lá, João capítulo 1 verso 29, ele diz, olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João não está dizendo, olha, esse é o sacrifício que nós vamos dar, nós homens vamos dar a Deus. Não, o Cordeiro de Deus para os homens. Jesus é o presente de Deus para a humanidade. Foi Deus quem deu. Por isso é Deus que nós devemos dar glória. E esse é o quinto ponto da reforma. Somente glória a Deus. Toda a sua vida, toda a nossa salvação, toda a nossa adoração é para a glória de Deus. E essas 5 verdades libertaram o Evangelho da prisão da religiosidade. Somente pela fé, somente a Escritura, somente pela graça, somente Jesus e só Deus a glória. Depois de Lutero, que essa boom da reforma tem uma data de aniversário que é dia 31 de outubro, mas depois dele, lá em 1517, muitos outros homens se seguiram. Homens que a gente conhece. João Calvino, muito conhecido entre a doutrina reformada. Jacó Arminius, muito conhecida na doutrina pentecostal. John Knox também. John Wesley e tantos outros gigantes da fé. Homens que Deus usaram
dentro dessas verdades, a Reforma reacendeu o Evangelho. E é por isso que nós estamos aqui hoje, meus irmãos, com a Bíblia aberta. Já pensou? Que se não fosse isso, você hoje não tinha a Bíblia? Uma Bíblia que você pudesse ler, seja no telemóvel, seja impressa, seja como for. Mas se você hoje tem isso, é porque pessoas derramaram o seu sangue para que isso fosse possível. Se você pode estar aqui celebrando a ceia do Senhor com a liberdade com que o faz, e adorar a Deus como adora, e ter a certeza da salvação pela fé. Ai não, eu tenho que tomar ceia porque eu pequei muito essa semana, e se eu não tomar ceia não vou ser salvo. Irmãos, não é isso. Isso é confiar num ritual. A ceia não é um ritual, é um memorial daquilo que o Senhor já fez por ti e por mim. E a Reforma não é um evento isolado do passado. A fé ainda nos chama à reforma. Os reformadores diziam: olha, a igreja deve estar sempre se reformando. Isso significa que cada crente, cada família, cada igreja precisa estar constantemente voltando para a palavra, ajustando o coração e alinhando a vida com a vontade de Deus. O justo viverá pela fé hoje significa, por exemplo, confiar mais em Cristo do que nas suas próprias forças. Andar com Deus mesmo quando você não tem certezas humanas. Viver de modo que a graça não seja apenas uma doutrina que você ouviu hoje, mas que seja um estilo de vida. Amar a Bíblia como a voz do próprio Deus para si. E participar da ceia com humildade e gratidão, reconhecendo que tudo o que somos depende da cruz. A fé não é só um sentimento, é uma entrega total, é o respirar do justo, é saber que mesmo às vezes que eu não entenda tudo, mas eu tenho fé que o meu Redentor vive. Essa é a nossa maior verdade. E a mesa é um sinal da graça do Senhor. O justo viverá pela fé, é o coração do Evangelho e o centro da ceia. Porque o pão que vamos partir e o cálice que vamos beber não são símbolos da nossa justiça. São símbolos da justiça do Senhor por nós. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome. Toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome. Irmãos, quando comemos o pão, é importante nós lembrarmos que ele foi partido por nós. Quando bebemos o sumo de uva, é importante nós lembrarmos que ele foi vertido por nós. E o Senhor nos convida novamente a viver pela fé, mas não mais a fé dos reformadores, nem a fé dos apóstolos, mas a nossa própria fé no Jesus que nos salvou. A doutrina é dos apóstolos, mas a fé Deus colocou no coração de cada um. Viva e se agarre a essa fé que o Senhor colocou, te deu como um presente da graça para a sua vida. Amém? Não está louvando o Senhor?